Nos últimos 2 meses, desde que a gente começou as postagens no Instagram, a gente tem recebido vários pedidos para um curso de eletrocardiografia. Então nós demos uma olhada quais foram as dúvidas e as dificuldades que os nossos seguidores tiveram durante os eletros que a gente apresentou. E aproveitei e dei uma olhada nos cursos que existem disponíveis e confesso, não achei as explicações tão claras assim e senti muita falta de traçados eletrocardiográficos. Então a gente resolveu montar essa semana do eletrocardiograma. Durante essa semana nós vamos ter 4 aulas. As 2 primeiras são voltadas ao eletrocardiograma normal, tanto a visão da morfologia do eletrocardiograma, quanto as medidas eletrocardiográficas. A terceira aula é um modo sistemático de como dar o laudo do eletro. E por fim, uma última aula bem interessante, vários eletros que colocam em risco a vida do seu paciente. Então, o que você pode esperar dessa semana? Primeiro, as explicações vão ser as mais claras possíveis. Existem, claro, os aspectos técnicos, mas nós vamos tentar limitá-los ao mínimo que é necessário para que você compreenda o eletrocardiograma. E eletro? Muito eletrocardiograma. Então, vamos começar? Então, essa é a aula sobre o eletrocardiograma normal. Bom, o eletrocardiograma é uma série de ondas registradas sobre papel milimetrado. Essas ondas representam individualmente câmaras cardíacas diferentes. O eletrocardiograma nada mais é do que o registro elétrico de cada uma das câmaras cardíacas. Cada uma delas tem uma onda com características distintas e com aspectos morfológicos próprios. A primeira onda do eletrocardiograma é a onda P. A onda P representa a atividade elétrica dos átrios. O segundo conjunto de ondas, na verdade, é chamado QRS. Ele representa a despolarização ventricular. Por fim, a onda T, que representa a volta do músculo ventricular a seu estado polarizado. E, finalmente, uma última onda, que é a onda U, que também se refere à musculatura atrial, mas dessa vez os músculos papilares. Cada uma dessas ondas tem aspectos próprios e nós vamos começar estudando a primeira delas, a onda P. A onda P tem uma característica muito particular. Ela representa a ativação elétrica dos átrios e ela pode receber 2 nomes diferentes. Ela pode ser chamada onda F maiúsculo quando o paciente não está em ritmo sinusal, e sim em flutter atrial. Onda F minúsculo quando o paciente está em fibrilação atrial. Mas no nosso caso em particular, nós estamos estudando o eletrocardiograma normal e nós vamos focar as características da onda P normal e assim vai ser chamada. Ela normalmente tem uma característica própria de ser positiva em D2, ser positiva em D1, ser negativa em AVR, além do fato de ter um complexo de 2 fases em V1. Então, o que fica de lembrança? Onda P, atividade do átrio, e ela normalmente é positiva em D1, AVF, D2 e bipolar em V1. Algumas outras características curiosas é que ela representa os 2 átrios, não somente o átrio direito. E por conta disso, a onda P tem 2 componentes. O primeiro componente se refere à ativação do átrio direito. Isso é bem visível em V1, onde a primeira parte da onda P é positiva. O segundo componente é o componente do átrio esquerdo e representa a parte negativa da onda P de V1. Esses 2 componentes podem ser vistos em outras derivações do eletrocardiograma. E ela é vista como entalhes, como nesse caso. O primeiro entalhe representa o átrio direito e o segundo entalhe representa o átrio esquerdo. E esse aspecto, desde que eles sejam muito juntos, muito próximos um do outro, é um aspecto normal. Uma outra característica curiosa da onda P é que, independente de qual derivação que nós estivermos falando, ela sempre representa o mesmo fenômeno. Então veja bem esse traçado específico. Isso aqui é o átrio direito e esse é o átrio esquerdo. As cores representam o tempo em que o átrio foi ativado. A cor vermelha, o início da ativação, e a cor roxa, o final da ativação. Então observem essas 3 morfologias de onda P. Independente se ela é negativa, se ela é isoelétrica ou se ela é positiva, a porção inicial da onda P sempre se relaciona às porções iniciais aonde o átrio está sendo ativado. Isso é
o átrio direito. E a porção final da onda P sempre representa o final da ativação, isso é, o átrio esquerdo. E o que é cada uma dessas morfologias da onda P? Bom, isso vai depender de que ponto do observador está olhando a ativação do átrio. Então vamos dar uma olhada em cada uma delas. Primeiro, a VR funciona como um observador colocado sobre o ombro direito. E o que ele vai perceber é que toda ativação atrial se distancia do ombro. Isso implica numa onda P negativa. Por isso a VR é negativa. Uma segunda derivação é V1. V1 tem um aspecto muito particular, porque ele é colocado como se ele estivesse olhando em cima do átrio direito. Isso significa dizer que a ativação do átrio direito vai estar apontando para V1 e faz a primeira fase positiva. Já a segunda parte do átrio, que é o átrio esquerdo, está se distanciando de V1, o que faz o componente negativo. É a única derivação da eletrocardiográfica onde você pode ver as duas ativações, átrio esquerdo e átrio direito, separadamente. D1 tem uma posição quase oposta a essa, mas como tanto o componente do átrio esquerdo como o componente do átrio direito é um pouquinho voltado para o lado esquerdo e D1 está localizado à esquerda, a onda P é positiva. E, finalmente, as últimas três derivações, que são as três derivações de parede inferior. Toda ativação do átrio dirige-se de cima para baixo, tanto o átrio direito quanto o átrio esquerdo. Então, as derivações D2, D3 e AVF vão registrar uma onda P, que é uma onda P positiva. Assim, quando nós olhamos um eletrocardiograma e nós vamos observar a onda P, o que nós temos que documentar é se a onda P está positiva em D1, se a onda P está positiva em AVF e se a onda P está negativa em AVR. E, finalmente, se o componente de V1 é um componente de duas partes, a primeira positiva e a segunda negativa. E é justamente isso que a gente vê no eletro. Onda P positiva em D1, onda P positiva em AVF e o complexo de AVR negativo e V1 com a primeira fase positiva e a segunda fase negativa. E esse é o comportamento normal da onda P. Também há uma outra característica. O coração ele não fica parado dentro do tórax. À medida que o coração bate, você respira e pequenas movimentações mudam um pouquinho a posição do coração em relação às derivações que são colocadas nos braços e nas pernas. Então é esperado que, como nesse eletro, existam pequenas alterações morfológicas. Essa onda P, os dois componentes são mais visíveis do que essa. Essa daqui é um pouquinho mais apiculada. Essas pequenas alterações morfológicas são naturais e podem acontecer. Não pode acontecer dentro de uma mesma derivação, é a inversão da onda, ou mudanças muito bruscas na sua morfologia. Mas pequenas alterações como essas são fisiológicas, estão dentro da normalidade. O segundo componente do eletrocardiograma é o intervalo PR. O intervalo PR é o que marca desde o início da onda P até o início do QRS. Ele representa todo o tempo de ativação entre a ativação do nó sinusal até a chegada de ativação no ventrículo. Todas as estruturas estão representadas nesse período. Nós chamamos de segmento PR o pequeno intervalo que existe entre o final da onda P e o começo do QRS. Um pouquinho mais difícil de ser observado porque a onda P pode ter pequenas alterações de tamanho e ele pode acabar quase sendo difícil de ser percebido. Normalmente, o intervalo PR ele é linear e ele tem a mesma tendência de seguir o segmento ST e a linha de base do paciente. No entanto, por conta de uma questão mecânica do registro do eletrocardiograma, pode ocorrer que uma onda P seja positiva e o início do QRS seja negativo. Isso faz com que o intervalo e o segmento PR seja um pouco descendente. Ou inverso, uma onda P negativa com o início do QRS positivo, dando um aspecto um pouquinho ascendente ao intervalo PR. Esse aspecto algo ascendente ou algo descendente são normais. O que é o anormal é um supradesnível do intervalo PR. Quase sempre isso significa infarto atrial.
Por outro lado, a pergunta que costuma surgir é por que o intervalo PR é medido e não o segmento PR? Veja bem, no sentido normal de ativação, o nó sinusal é o primeiro a ser ativado. E assim que ele é ativado, a ativação percorre pelas fibras internodais, chega no nó atrioventricular, passa pelo tronco de His até chegar no ventrículo. O intervalo PR demonstra desde o início da ativação do nó sinusal aqui em cima até o momento em que o ventrículo é ativado. O segmento PR, no entanto, tudo bem, termina quando o ventrículo é ativado. Só que o início do segmento PR depende da ativação do átrio. E a ativação do átrio pode mudar nas distensões de câmara, nos bloqueios interatriais, o que faz com que ele possa variar por vários motivos. Já quando eu olho o intervalo PR, ele basicamente depende do nó atrioventricular. Então, do ponto de vista prático, o que nós olhamos no eletrocardiograma é o intervalo PR. E só olhamos o segmento PR, a questão do supradesnível, por conta do infarto atrial. O próximo passo no eletrocardiograma é a análise do QRS. Enquanto cada uma das ondas do eletrocardiograma representa a atividade de uma câmara, as várias ondas do QRS representam sempre o ventrículo. E ele pode receber vários nomes. A morfologia dele é variável dependendo de como ele se apresenta. Pode não existir a onda Q, a onda S ou a onda R. E nós usamos um padrão muito claro para especificar, de forma que a gente possa conversar e explicar de um médico para outro o que a gente está vendo no eletrocardiograma. Assim, nós usamos a seguinte estrutura. Toda vez que nós temos uma onda pequena, como essa onda R, nós usamos uma letra minúscula, R. E toda vez que nós temos uma onda R, grande, como essa onda S, nós usamos uma letra maiúscula. Então, esse complexo tem o formato R minúsculo, S maiúsculo. Esse aqui é um pouquinho diferente. Ele tem uma onda Q pequenininha aqui. Então, começa com a onda Q minúscula. Em seguida, uma onda R muito grande e um S muito grande. Esse do lado, parecido com o primeiro, também começa com a pequena Q. Tem uma onda R muito grande, só que tem um S pequeno no final. O D2, nessa situação aqui, também é um pouco pequeno. É uma onda Q com a onda R, maiúsculo. O registro em AVR segue um padrão um pouco diferente ainda. Ela tem uma pequena onda R inicial, uma grande onda S, e termina com a outra pequena onda R, que nós chamamos de R'. Já em D2, aqui, começa com a pequena onda Q e não onda S, uma onda R grande e uma onda S pequenininha. Esse exemplo de T3 é um QR. Esse de V3 é um RS, R'. E a mais curiosa de todas as nomenclaturas é quando acontece esse último registro, em que você tem uma onda negativa pura. Por definição, onda Q é a primeira onda negativa, então isso seria onda Q. Mas onda S é a última onda negativa, e essa também é a última onda S negativa, seria um S. Nós damos um nome a esse complexo de complexo QS. Mas vamos entender o que acontece e como é formado o eletrocardiograma. Observe que, a dependência de onde eu colocar o observador em relação ao ventrículo, então, de novo, este daqui é o ventrículo direito e esse aqui é o ventrículo esquerdo. Cada observador vai ver a ativação do ventrículo seguindo aquela mesma lógica, onde o vermelho acontece primeiro e o azul acontece por último, de uma maneira diferente. Vejam, esse observador colocado nessa posição vai ver a porção vermelha da ativação, que começa aqui, vindo em direção a ele, o que vai resultar numa onda positiva inicial. E o restante de ativação, que é essa parte em azul, indo em direção oposta, o que vai formar uma onda negativa final. O observador colocado do lado oposto vai ver o fenômeno exatamente invertido. A primeira parte da ativação do QRS é a ativação do septo, que se opõe a ele. E a segunda parte,
a que vem em direção a ele é positiva. Da mesma forma que nós olhamos no eletrocardiograma na onda P, cada uma das derivações vai ver o elétron de modo diferente. Assim, quando nós colocamos a derivação de AVR, que fica sobre o ombro direito, a primeira porção do vetor da ativação septal é um pouco para cima, vai formar uma pequena onda R. A porção final da ativação do ventrículo, a região em azul, também é para cima e vai formar uma segunda onda R. No entanto, a maior parte do ventrículo, toda a área em azul, a ativação dirige-se para o ápice cardíaco, o que vai formar uma onda S bastante profunda. Isso é diferente quando você olha D1, no qual a ativação do septo que vem nesse sentido vai formar uma pequena onda Q. A ativação em azul final, que também vai nesse sentido, se opondo a D1, vai formar uma segunda onda S. E, finalmente, a maior parte da ativação, que é em azul, vai formar o grande R de D1. V1 segue um padrão também diferente. A primeira parte da ativação se dirige para V1, formando o R inicial, e quase todo o resto do ventrículo se ativa no sentido oposto, para a esquerda, formando um S bastante considerável. As derivações inferiores vão variar um pouco a dependência da posição em que o coração está. Mas, de uma maneira geral, toda a ativação do coração é de cima para baixo, fazendo com que D2, D3 e AVF, como uma regra geral, tenham a onda R visível. Um pouco diferente ocorre quando nós colocamos os eletrodos no precórdio, porque à medida que nós saímos do precórdio direito, aonde a ativação do septo faz a pequena onda R e a maior parte do resto do ventrículo faz uma onda S em V1, em V6, quase toda ativação visível é a onda S, que aparece em V1, só que na formato de uma onda R, porque a ativação se dirige a ela. E a porção final do QRS que ativa para lá forma esse pequena onda S. Aliás, se nós olharmos todas essas derivações, elas seguem um padrão bem clássico. As derivações de V1 a V4, a onda R vai subindo até V4, e a partir daí ela diminui. A onda S também aumenta de V1 a V4 e a partir daí ela também diminui. E uma curiosidade bem interessante, independente de qual dessas derivações nós observarmos, todo o início dessas ativações do QRS de V1 até V6 representam ativação septal. Todo o final, as porções finais do ventrículo. Mas se nós pegarmos o pico da onda R e compararmos com o pico da onda S, aquilo que nós chamamos de deflexão intrínsecoide mostra o tempo em que a ativação aqui ainda está no septo e aqui passou para a parede livre do ventrículo. Isso significa, nos diz o tempo de ativação do ventrículo, saindo do septo para a parede livre. Cada uma dessas ondas tem um padrão bem próprio e tem uma característica bem própria. Por exemplo, a onda Q, ela pode existir no eletrocardiograma. Embora, toda vez que nós falamos de onda Q, nós estamos falando sobre possibilidade de infarto, não é o caso na maior parte das pessoas. Ela pode existir em D2, ela pode existir em D3 e pode existir em AVF, em pessoas normais. E, normalmente assim, D3 é maior do que AVF, que é maior do que D2. A onda Q também pode existir nas derivações somente D2 e D3 e quase não ser visível em AVF. Isso acontece quando o coração está com rotação horária. Ela também pode existir em D1 e em AVL. E nesse caso a tendência é o desaparecimento dela de D3. Isso ocorre quando o coração faz uma rotação chamada rotação anti-horária. Nas precordiais, é comum que se observe pequenas ondas Qs em V6, em V5 e V4. Às vezes, até uma minúscula onda Q em V3, mas ela é sempre anormal se ela aparecer em V2 e em V1. Nessas duas derivações não pode existir onda Q. Quando nós olhamos um elétron como esse, e aqui está a pequena onda Q em V2, uma onda Q em V3, uma onda Q em V4
Isso daqui é sempre patológico. Deve-se procurar uma causa para isso, que vai nos levar a alguma doença com alguma característica, e a gente vai discutir isso mais na frente. A outra parte da ativação eletrocardiográfica é o chamado segmento ST. O segmento ST é a região do final do QRS até a onda T. E ela corresponde à fase 2 do potencial de ação, aonde as células estão 100% com zero voltagem. Elas estão no ponto zero do potencial de ação. Nem na fase menos 80, nem no mais 20. Caracteristicamente, o segmento ST começa em um ponto no final do QRS chamado ponto J, que pode ser evidenciado no final da onda S ou da onda R. E ele se termina na onda T, de uma forma muito suave, e quase sempre não é possível determinar um ponto exato, onde termina o segmento ST e começa a onda T. Ele deve ser contínuo à onda T, e ele deve ser mais ou menos alinhado à linha de base. Existem exceções a essas regras. O segmento ST pode conter um pequeno supradesnível em relação à linha de base de até 1,5 milímetro, e isso é considerado normal. A onda T, por outro lado, no eletrocardiograma, é uma das coisas que a gente mais observa, porque quase tudo em isquemia miocárdica está relacionado à onda T. Ela representa a repolarização do miocárdio, ao retorno à linha de base. E ela deve ser, por característica, assimétrica. A fase ascendente, ela não pode ser igual à fase descendente. Simetria de onda T significa algum tipo de doença que está alterando a fase diastólica do potencial elétrico. Ela, com característica, tem nas derivações percordiais o fato de ser positiva em D2, D3, D1, AVL e AVF, e ela só é negativa em AVR. Essa regra é uma regra muito geral, mas na parede inferior D2, D3 e AVF, ela pode ter pequenas voltagens e eventualmente até um pouquinho negativa, sem ser patológica. Nas precordiais, ela deve ser positiva de V2 até V6, não sendo negativa, podendo ser negativa em V1. Em alguns casos, em pacientes muito jovens e em mulheres, é até aceitável que a onda T de V2 seja isoelétrica ou algo negativa, mas, como regra, deve-se procurar uma causa patológica para isso. Ela é sempre patológica se aparece negativa em V4, V5 e V6, como nesse exemplo. A última onda do eletrocardiograma é a onda U. A onda U representa a repolarização elétrica dos músculos papilares. Ela se manifesta logo após o final da onda T. É mais visível entre V3 e V5, podendo aparecer em V6. E ela sempre segue a mesma popularidade da onda T. Isso significa que quando nós temos uma onda T positiva, nós devemos ter uma onda U também positiva. A inversão da onda U em relação à onda T é sempre patológica e nos leva à possibilidade de isquemia miocárdica. Nas periféricas, ela aparece de forma menos frequente do que nas precordiais, mas quando aparece, o mais comum é que ela ocorre em D2, D3 e AVF. Isso é parede inferior. Ondas azuis investidas em relação à onda T, como é o caso, sempre significa isquemia miocárdica. Essa foi a aula sobre os aspectos normais do eletrocardiograma. Na próxima aula, nós vamos discutir as medidas de cada uma dessas ondas e saber o que é o normal em termos de amplitude e duração. Se você gostou, dá um like pra gente aí embaixo ou manda sua sugestão e dúvidas.